Hoje o nosso estudo está aqui no Salmo 123. Aqui é a oração do crente desprezado, né? Vamos ver então o que tem aqui para nós. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora. Assim, os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então aqui é uma oração, né? O próprio tema dos Salmos fala a oração do crente desprezado, né? É um cântico, né? Então aqui o salmista ele está falando, né, do sofrimento, é uma lamentação, né, dele, do povo, afirmando ali que está cansado, né, de sentir o desprezo e a zombaria de outros, né. Então, é assim que se sente, né, uma pessoa quando ela está se sentindo desprezada, né? Seja crente ou não, né? Podemos estar na igreja e estar sentindo isso? Podemos. Podemos ter uma família e sentir isso? Podemos, né? Mas se temos Deus, ainda que por alguns momentos a gente se sinta assim, não fica muito tempo, porque a gente vai buscar esse conforto e Deus nos dá, né? E logo a gente se renova, né? Mas todo ser humano ele está sujeito a passar por isso, tendo família ou não, tendo igreja ou não, né? Sendo rico, pobre, sendo bonito, feio, né? Sendo bem-sucedido ou não, né? Então, muito estudado ou não, né? Isso aqui é algo do ser humano, né? Todos nós passamos por isso, né? Então, quanto antes a gente reconhece isso, fica melhor para Deus trabalhar em nós, né? E aqui a gente vê que ele fala que ele pede para Deus ter piedade, né, dele e ali daqueles que estão com ele sentindo a mesma coisa, né, sentindo com o mesmo sentimento. E ele fala que para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos, né? Ele fala que eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, né? Assim como de um escravo, né? Fica olhando para as mãos do seu senhor ou da sua senhora, assim é um servo do Senhor, assim somos nós, olhando para o nosso Deus, né? Então, assim, só que nós sabemos que o nosso Deus não nos trata como escravos, né? O inimigo das nossas almas, ele trata as pessoas como escravos, como cavalos, né? Ele usa e joga fora. Deus não é assim. Deus nos trata como filhos, né? E Deus nos honra, né? Deus nos levanta, Deus nos surpreende com coisas boas, né? Então, assim, o perfil do Senhor é totalmente diferente do perfil do maligno, né? E aqui ele fala no 4 que a alma está de sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos, né? Então, em algum momento da vida, nós passamos por isso, né? Por mais lindo que a gente seja, que a pessoa seja, né? Por mais maravilhoso, por mais bem-sucedido, em algum momento da vida vai passar por isso.
seja na infância, seja na adolescência, seja na velhice, seja na fase adulta, né? Enfim, em algum momento essa situação vai estar na vida da pessoa, né? Então, mas o importante é a gente saber para onde ir, né? Ir para o lugar certo, que é Deus, né? Aqui ele fala, ele pede para o Senhor ter piedade, né? E nós sabemos que quando recorremos ao nosso Deus, esse conforto vem, esse consolo vem, né? Esse avivamento vem, né? O Senhor nos ressuscita de qualquer situação, né, de morte. E também aqui ele mostra que quando ele fala do servo, né, olhando para as mãos do seu senhor, da sua senhora, quando nós olhamos para as mãos do nosso Deus, nós sabemos que nas mãos dele transborda bênçãos, né? E não tem bênção só para um filho ou para outro, para um filho amado ou para outro, não, para todos os filhos. As mãos do Senhor está repleta de bênçãos para todos os filhos. Deus não faz acepção de pessoas e todas as pessoas são importantes para Ele, né? Então Ele tem muitas bênçãos. Ele pode dar uma bênção para mim e não vai faltar para o outro irmão nem para outra irmã, né? E Ele sabe a bênção que eu preciso e a bênção que o outro irmão e que a outra irmã precisa. Então eu não preciso ter medo de ver o outro irmão sendo abençoado ou o meu parente vai faltar para mim, não vai, porque Deus é rico, Deus é milionário, né? A riqueza de Deus não se compara com essa riqueza aqui da terra, né? E Deus, ele tem bênçãos para todos os filhos dele. Para todos os filhos dele na terra tem um lugar ao sol, né? Então, depende de nós, né? Acreditarmos nisso, né? E buscar isso, né? Em Deus, e a vitória é certa. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei como que está o seu dia, quando você for ouvir esses salmos aqui, ou sua noite, não sei que hora que vai chegar para você. Se você estiver bem, eu desejo que você continue cada dia melhor. Se você estiver aí cheio de bênçãos, tudo dando certo, só vitória, glória a Deus, que Deus multiplique, né? Mas se você estiver num dia que você não está se sentindo assim tão bem, né? Veja que esse irmão aqui, esse salmista, o que ele tentou passar, o que ele quis passar para quem ouvir, para nós, porque a palavra de Deus, ela se renova de geração em geração, né? E ela é para toda a humanidade, né? E ela se renova, né? Para todas as gerações, né? Então, aqui é uma oração de um crente que estava se sentindo desprezado, né? Levou diante de Deus, mas com a certeza de que Deus estava ouvindo a oração dele e que Deus ia ter piedade e que aquela situação ela não ia durar para sempre, é momentânea, né? Então, nas nossas vidas hoje é a mesma coisa, né? Nós temos que crer que nenhuma situação ruim ou boa vai durar para sempre, né? Mas tudo passa, né? E o lugar certo para nós levarmos as nossas alegrias, nossas tristezas, nossa gratidão, tudo é aos pés do Senhor, né? Porque aí o Senhor vai nos dar a resposta, que é a paz dele, a alegria dele, a salvação, né? E uma das armas que o inimigo usa para nos derrubar é fazendo a gente se sentir assim, né? Mal, fazendo a gente se sentir desprezado. E Deus não quer isso para nós. Deus quer o contrário, né? Deus quer que a gente se sinta, que todos nós venhamos nos sentir amados, né? Venhamos nos sentir queridos, né? Mais que vencedores, porque com o amor que Ele nos deu, a prova de amor que Ele nos deu,
quando deu seu Filho amado para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, e amou tanto o mundo que deu Jesus por nós. Então a gente tem que entender que ainda que às vezes a gente passe pela nossa cabeça que não temos valor para aqueles que estão à nossa volta, para um parente, para um familiar, ou para um irmão da igreja, ou para qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, ainda que o nosso valor seja pequeno para esses que estão à nossa volta, para Deus o nosso valor é grande, né? Então, assim, vamos dar valor para esse valor que o Senhor nos dá, que não é pequeno. Amém? Então, espero que eu e você, quando em algum momento nos sentirmos assim, porque eu não vou mentir para você e dizer que você nunca vai se sentir assim, porque em algum momento da nossa vida, ou às vezes em vários, a gente vai se sentir assim, porque é da nossa carne, ser humano, é isso. Mas o importante é a gente se lembrar que a gente tem um Deus no céu que olha por nós. E Ele é o juiz justo. E que nós temos um advogado chamado Jesus. E o Espírito Santo de Deus está na terra, né? E Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis quando estamos nos sentindo desprezados, abandonados, né? Quando estamos nos sentindo perseguidos, né? Quando a zombaria é tanta, o desprezo dos soberbos é tanto, mas o Espírito Santo de Deus está na terra. Nós ainda temos esse privilégio de ter o Espírito Santo na terra e Ele vai orar por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando a nossa dor é tanta que a voz nem sai, que as palavras nem saem, o Espírito Santo de Deus nos sonda e ora por nós. Amém?